Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de matemática, ciências e história. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o nosso livro amigão e abrirem no livro de matemática, página 54. Sistema Monetário Brasileiro. Vocês estão observando muito bem as imagens aqui, vocês estão vendo, ó, esses valores aqui? Muitos eu tenho certeza que já sabem o que são. Cédulas e moedas. Veja na cena a seguir algumas situações do dia de Camila. Olha aqui, R$ 12, 15, macarronada 15, lasanha 4. Há várias situações do dia em que precisamos de dinheiro. Agora, observe as cédulas e moeda do nosso dinheiro, o real. Então, nós temos aqui a cédula. R$ 2, R$ 5, R$ 10, 20, 50, 100 e as nossas moedas. Vocês devem estar se perguntando por que não está mostrando aqui o nosso lobo-guará, porque esse livro foi feito, impresso antes da existência da nota de R$ 200. E as nossas moedas, de R$ 1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos. O símbolo do real é um R seguido do cifrão, né? Que é o R e esse cifrão, que é assim, né? Ó. Sempre que a gente coloca isso na frente dos números, a gente está falando de dinheiro, de reais. Observe as cédulas e moedas que podemos usar para representar o preço da caixa de giz de cera a seguir. Então, são R$ 5,50. Os números que vêm depois da vírgula indicam os centavos, ó, 5,50. E aí nós vamos fazer as atividades das páginas 57 e 58 para melhor aí fixar esse conteúdo, tá bom? E na próxima videoaula a gente vai corrigir essas duas páginas e dar mais atividades. Então, assim, essa parte de matemática é isso, é fazer as atividades, se precisar das orientações estão aqui, ó, R$ 2,50, R$ 3, 12, 15, né? E é isso. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de ciências, que são, né? Nós vamos fazer as correções das atividades sobre degradação do solo. Ah, não, nós vamos ler juntos. Eu achei que a gente já tinha. Perdões aí, pessoal. Então vamos lá. Ah, mas nós temos correção para fazer sim, então não estava tão errada. Depois que a gente fez essa atividade do Aprender é Divertido lá do material do apoio, eu pedi sim para vocês fazerem as atividades da página 28. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos corrigir e dar continuidade no conteúdo. Então vamos lá. 1. A seguir ao nome de alguns seres vivos que habitam no solo. Associe cada um deles às respectivas características. Então, A para plantas, B para bactérias e fungos, C formigas e D minhocas. Então, vamos ler. Realizam a decomposição da matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao solo. Bactérias e fungos. Então, a gente coloca aqui B. Muitas espécies vivem em colônias no interior do solo e se alimentam de restos e planta, de restos de plantas e animais. C. Formigas. Apresentam raízes que absorvem água e nutrientes do solo. Plantas. A. E para finalizar, as minhocas. Digerem a matéria orgânica e vivem enterradas no solo. 2. Leia o trecho do poema O Cântico da Terra, de Cora Coralina. O Cântico da Terra. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante do teu poço. Sou a espiga generosa do teu gado e certeza tranquila do teu esforço. Que usos do solo você conseguiu identificar no poema, pessoal? A argila, né? As telhas, a água subterrânea, tudo isso, ó, terra, tudo isso tá aí
cultivo de alimentos, o suporte para a moradia, que é a argila, para a produção das telhas, a água subterrânea, os humanos que já faleceram, os animais, tudo isso faz parte do solo, né? Então agora nós vamos conhecer uma parte mais triste, a degradação do solo. Vamos ler? Nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa. Seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a degradação desse recurso. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, por exemplo, polui o solo e prejudica os seres vivos. Além disso, a destinação incorreta do lixo contamina o solo com substâncias poluentes. Quando chove, essas substâncias se infiltram no solo, contaminando as águas subterrâneas. O desmatamento deixa o solo desprotegido, favorecendo o processo de erosão em que as camadas do solo são levadas pela ação do vento e da água das chuvas e dos rios. Além disso, ao construir casas em morros, o ser humano retira a cobertura vegetal desses locais, o que pode causar desmoronamento e deslizamento de terras. As queimadas realizadas com o objetivo de remover a cobertura vegetal também são muito prejudiciais ao solo. Elas provocam a morte dos seres vivos que habitam no solo e destroem seus nutrientes, tornando-o empobrecido. Aqui ao lado, pessoal, a gente vê várias manifestações de degradação do solo. Os lixões são o destino de grande parte do lixo produzido nas cidades, sendo muito prejudiciais ao solo. A erosão deixa o solo seco, empobrecendo e com buracos. Então o solo fica pobre, você não consegue plantar e ainda deixa buracos. Muitas áreas da Amazônia são queimadas para dar lugar a pastos para a criação de gado. E as inundações são comuns nas grandes cidades, onde há muito asfalto e poucas áreas verdes. Nas cidades, o solo geralmente que está impermeabilizado pelo concreto, o que impede a infiltração da água. Assim, quando chove, a água é levada aos córregos e rios. Os excessos de água recebidos pelos córregos e rios faz com que eles transbordem, ocasionando as enchentes que deixam ruas e casas alagadas. Cuidados com o solo. A vida dos seres humanos e a de outros seres vivos depende do solo. Conheça algumas atitudes que contribuem para a conservação desse elemento. Uma das mais importantes medidas para conservar o solo é preservar sua cobertura vegetal, evitando o desmatamento e as queimadas. As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão e, ao caírem, as folhas transformam-se em adubo, devolvendo nutrientes ao solo. A cobertura vegetal é importante para a conservação do solo. Então, se você tirar as árvores, não existe cobertura vegetal. Dar preferência ao consumo de vegetais orgânicos de agricultores que não utilizam agrotóxicos em suas plantações ajuda a evitar a poluição do solo por essas substâncias. Se houver espaço disponível, também é possível cultivar uma horta no quintal. E aqui, fazer a própria horta é uma ótima maneira de não incentivar os produtores que utilizam agrotóxicos em suas plantações. E outra maneira de evitar a poluição do solo é separando corretamente o lixo doméstico, destinando o lixo reciclável para reciclagem e transformando o lixo orgânico, o resto de alimentos, em adubo. Esse adubo pode ser utilizado na reposição de nutrientes do solo em uma horta, por exemplo. E aqui ao lado, o resto de alimentos podem ser aproveitados para fazer adubo natural. Aqui na página 31, a gente no Saiba Mais, a gente tem um exemplo de compostagem. A compostagem é a transformação de restos de alimentos em adubo. Esse adubo, chamado de composto, pode ser colocado no solo, onde fornece nutriente às plantas de forma natural. A compostagem pode ser realizada com ou sem a utilização de minhocas. E aqui tem um passo a passo que nós vamos ler juntos. 1. A composteira geralmente é feita de 3 caixas que ficam empilhadas umas sobre as outras. As caixas do meio e de cima têm pequenos furos na base para a passagem de minhocas e do chorume, que é essa parte aqui, 2. A composteira deve ficar sempre tampada para evitar a entrada de animais.
3. Na caixa de cima são colocados restos de alimentos, como cascas, folhas e outros resíduos. Nela também há minhocas que realizam a decomposição desses restos de alimentos, transformando-os em adubo. As minhocas circulam entre a caixa de cima e a do meio. 4. Quando a caixa de cima fica cheia, ela é passada para o meio. O humus produzido na caixa do meio se torna adubo natural para as plantas. E o processo de decomposição realizado pelas minhocas resulta na produção de um líquido chamado de chorume, que pode ser utilizado como adubo e pesticida, produto que afasta pragas. Depois que a gente leu tudo isso, tem o que? Atividades. Então, vocês vão fazer as atividades das páginas 32, 33 e 32 e 33. Então, as atividades de hoje são as páginas de matemática sobre o sistema monetário, nas páginas 57 e 58, e de ciências, as páginas 32 e 33. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. Vamos lá? História é a nossa última disciplina aqui do livro. E antes de entrar no nosso conteúdo novo, nós vamos responder aqui as atividades, né? Eu lembro que a gente conversou sobre eu faço parte da história, que é pessoal, não tem correção, né? E as atividades aqui da página 17. Então, vamos lá. Marque com X a frase que descreve corretamente o que são centros históricos. Lugar onde estão localizadas construções mais antigas das cidades. 2. Cite 4 lugares que guardam a memória e a história de pessoas e das cidades. Centro histórico, monumento, praça, nome de rua e museu. Tudo que a gente já vem estudando, hein? Não tem como errar. 3. Como é chamada uma estátua, escultura ou construção criada para preservar a memória e a história de um lugar? Monumento. Para finalizar esse conteúdo, vamos aqui dar uma resumida no que a gente já aprendeu. Ruas, praças e monumentos revelam histórias dos moradores das cidades. Mudanças aconteceram e transformaram a paisagem das cidades. Mesmo assim, é possível encontrar elementos do passado que permaneceram e nos ajudam a contar a história do lugar. No passado, em muitas praças havia coretos para apresentações artísticas e chafarizes para fornecimento de água aos moradores. Os museus contribuem para a preservação da memória da sociedade, dos grupos e das pessoas. Então, foi tudo que a gente já aprendeu aí. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo novo de história. As cidades e seus patrimônios. Vamos ler este texto juntos? Então, vamos lá. Corria pela região a lenda de um tesouro escondido. Falava-se em alguma coisa grande ou bem pequenininha que você podia pegar ou não. Podia ter gosto, cheiro, som, ser móvel ou imóvel. Todo mundo queria achar o tesouro. Mas o que procurar? Então os moradores se reuniram. O que é um tesouro para você? Tesouro, tesouro. Tesouro mesmo são as lembranças dos meus pais, a foto do casamento, o lençol bordado pela minha mãe, a carta que meu pai escreveu para ela. Se é assim, a roupinha de batismo do meu filho também é tesouro. E o caderno de receitas da minha avó? A broa de fubá que ela fazia, ninguém fazia igual. Apareceram tesouros de todo jeito, a caixa de ferramentas, máquina de costura, um medalhão e um par de brincos de ouro, um vestido de noiva, uma coleção de postais, outras de pedrinhas. E os moradores concordaram que algumas coisas eram tesouros para a maioria deles. A imagem da padroeira que chegou aqui com as primeiras famílias, a estação de trem que não funciona mais está toda estragada, mas é um tesouro. O casarão do fundador, o mapa que demarcava as terras e o documento que deu nome ao antigo arraial, o chafariz da praça, a escola onde todos estudaram, as fotos da primeira turma e a câmera lambe-lambe do fotógrafo, instrumentos da banda de música que acabou. Alguém se lembrou do toque de sinos que todo morador entendia?
Do modo de fazer queijo na roça, que sabor! Do congado na festa do rosário, de um artesanato que só existia por ali, e da árvore imensa que fez sombra para muitas gerações. A gente precisa cuidar de tudo isso, preservar. E assim aquele povo descobriu muitos tesouros que chamaram de patrimônio. Soraya Vasconcelos, ABC do museu. Então, vocês entenderam que tesouro é para cada um algo? E aqui nós temos uma troca de ideias, né? Que vocês vão refletir aí em casa, ou vão conversar com o papai e com a mamãe, ou se quiserem aparecer na live, estaremos aí. Então vamos lá. Converse com professores colegas sobre as questões e registre as respostas no caderno. O que os moradores citados no texto entendem como tesouro? Bom, pessoal, eles entendem como tesouro uma série de artefatos. Pode ser uma simples carta, pode ser um conjunto, uma coleção de pedrinhas, coleção de postais. É relativo. B. Quais são os tesouros da sua família? Por que é importante preservar esses tesouros? Como são chamados esses tesouros? E desenhe um tesouro da família e um tesouro da cidade. Eu li essas de uma vez, porque infelizmente por estarmos separados a gente não consegue conversar. Eu vou dizer um tesouro que tem dentro da minha família, que é um açucareiro que foi da minha avó, que todo mundo quer, mas ninguém tem coragem de pedir emprestado, continua lá. Então eu acho que tesouro é isso. E eu acho que é esse açucareiro que representa muito a minha avó. Patrimônio cultural. Patrimônio é um conjunto de bens que pertencem à história de um lugar, de uma família ou de uma pessoa. Quando são importantes para a história e para a preservação da memória de um povo, de uma comunidade, de um país ou até mesmo da humanidade, esses bens recebem o nome de patrimônio cultural. Quando um bem histórico, cultural, artístico, arquitetônico ou natural tem sua importância reconhecida oficialmente, ele passa a ser protegido por lei. Quando reconhecido e valorizado pelo nosso país, é chamado de patrimônio cultural do Brasil. Quando reconhecido e valorizado por outros lugares do mundo, ele é considerado um patrimônio cultural da humanidade. E aqui abaixo nós temos o Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e é considerado patrimônio cultural da humanidade por ter um conjunto de construções característicos da arquitetura moderna brasileira, originada entre as décadas de 1930 e 1940. Na imagem é possível observar a igreja de São Francisco de Assis. E, pessoal, tem outras cidades também, outros patrimônios aqui do nosso Brasil que se tornaram patrimônio cultural da humanidade. Vale a pena vocês fazerem uma pesquisa numa folha à parte aí, pessoal, e me contar nessa folha que outros patrimônios culturais da humanidade o Brasil tem. E é o mesmo esquema, vocês vão pegar uma folhinha à parte, vou escrever o nomezinho de vocês, nome do aluno, terceiro ano, professora Letícia, qual que é a disciplina? História, pesquisa sobre patrimônios, na verdade, culturais da humanidade. Então vocês vão pegar o Google aí e vão pesquisar que outros patrimônios culturais da humanidade existem no nosso país. A gente já sabe um: Complexo da Pampulha. E vocês têm que escrever que cidade. O Complexo da Pampulha está onde? Belo Horizonte, Minas Gerais. Então é isso só que vocês vão fazer. M,
G. Combinado? Então, finalizamos a nossa aula de história por aqui e finalizamos também a videoaula de hoje. Na próxima videoaula faremos as correções das atividades de ciências e matemática. Essa atividade de história não tem correção, porque cada um vai fazer a sua, combinado? Até a próxima videoaula. Tchau!